que converte calor em trabalho. Então, o calor que vai ser adicionado aí a um sistema, ele vai ter que virar trabalho no final de um ciclo. Qualquer máquina que faça este procedimento, a gente fala que é uma máquina térmica. Então, se eu perguntar assim, qual a função de uma máquina térmica? Converter calor em trabalho. Muito bem. E como eu estou falando de calor e de trabalho, aí a gente relembra aquela primeira lei da termodinâmica, que variação de energia interna é igual quantidade de calor mais trabalho, tá? Então vamos ver aqui como que vai funcionar essa máquina térmica. Essa máquina, ela vai ter duas fontes. Uma fonte que a gente fala quente e uma fonte que a gente fala fria. Esta fonte quente, ela vai fornecer calor ao sistema. Então vai entrar calor, que a gente chama de Q1. Este calor vai ser dirigido aqui para uma máquina. Essa máquina vai usar este calor e vai converter este calor em um trabalho. Então, por exemplo, eu vou mostrar na próxima, vocês vão entender. Só que nem todo o calor vira trabalho. Uma parte do calor, ele pode ser cedido por uma fonte fria e servir para aquecer esse outro reservatório. Então, precisa entender que tem duas fontes, que uma quantidade de calor que entra gera trabalho e a outra quantidade que não gerou trabalho é liberada por uma segunda fonte que a gente fala que é uma fonte mais fria. Isso vocês vão anotar agora. O rendimento de uma máquina térmica, ele está relacionado, vou aumentar aqui. O rendimento de uma máquina térmica, a gente calcula assim, é a letra grega Mi, para rendimento. 1 menos Q2 sobre Q1. Esse Q2 é a quantidade de calor que sai do sistema, que vai para a fonte fria. E o Q1 é a quantidade de calor que entra no sistema. Ou eu expresso assim. Vocês estão vendo o apagador? Ou eu expresso 1 menos Q2 sobre Q1, ou eu expresso assim. Rendimento é igual trabalho, porque lá não tá, a letra está um tal, mas a gente viu como W, eu vou por W, sobre Q1. Então tem duas fórmulas. Ou o rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. Q2 a quantidade de calor que sai, Q1 a quantidade de calor que entra no sistema. Ou o trabalho realizado por essa máquina sobre a quantidade de calor que entrou. E esse P é a potência aí da nossa máquina térmica. Essa potência é o trabalho em função do tempo. Variação de T. O P é igual ao trabalho em função da variação do tempo. Então nós vamos precisar aí saber usar essas fórmulas para entender aí o funcionamento de uma máquina térmica. Tudo bem aqui? Então eu vou dar um exemplo. Nós vamos considerar esse fluxograma que está aqui como uma máquina térmica. Olha só, eu vou ter uma caldeira. Nessa caldeira aqui, nós vamos ter água. E essa água vai ser aquecida. Como que eu vou aquecer essa água? Então eu vou começar do primeiro passo. Vou ter um combustível. Esse combustível vai reagir com o ar, vai ser uma reação de combustão. Vai liberar calor. O calor liberado vai aquecer a caldeira que tem água. Esse calor liberado é muito grande. Essa água aqui, ela vai entrar em ebulição, vai atingir os 100 graus. Quando ela entra em ebulição, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Ao passar pelo estado gasoso, essas moléculas vão acionar uma turbina
que vai estar conectado a um gerador, e esse gerador vai formar aqui, fornecer eletricidade. Entendem, então, que o calor que entrou gerou um trabalho? O trabalho é a eletricidade. Tá vendo? Lembra no esquema passado que eu falei que uma quantidade de calor é perdida? Ó, sobrou aqui vapor. Nem tudo gerou eletricidade. O que sobrou aqui vai para um condensador, ó, que era aquele Q2 que está saindo. Vai para um condensador. Esse condensador, ele é abastecido por um corpo hídrico, ó. O lago que está aqui ao lado manda a água para esse condensador e joga de volta a água no lago, quente. Porque vai ficar quente essa água, porque ela vai se chocar com quem? Com vapor. Então esse condensador, ele é resfriado pela água desse lago. Então o vapor que saiu, que sobrou aqui, condensa. Ao condensar, ele vai acionar uma bomba e esse líquido vai voltar para a caldeira. E o ciclo começa tudo de novo. Isso é uma máquina térmica. Nós temos o calor sendo convertido em eletricidade. Nós temos perda de quantidade de calor, que vai abastecer aí novamente depois a caldeira, quando esse vapor for condensado por um resfriador que foi abastecido aí por um corpo hídrico. Sim? Aqui, quando a gente fala dessa máquina térmica, a gente fala que existe um fluido de trabalho, que é um componente que precisa existir para esse ciclo acontecer. Quem será que é o componente que precisa existir para esse ciclo acontecer? Uma substância que você acha que ela precisa estar em todas as fases aqui desse ciclo. A água. Porque a água, ela vai estar primeiro no estado líquido, depois vai passar para o estado gasoso, depois ela condensa e volta para o líquido. Aqui uma parte é liberada e uma parte volta aqui para o sistema. Concorda que isso aqui é um ciclo? Fica sempre girando aqui para fornecer a tal da eletricidade. Então, o fluido de trabalho é a substância que vai alimentar a nossa máquina térmica. Então, se tiver um sistema e perguntar quem é o fluido, você tem que observar qual é a substância que vai estar nestes passos. Ok? Olha lá. O fluido de trabalho sofre mudança de estado. Quem sofreu mudança de estado foi a água, que ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Esse ciclo que nós estudamos aqui, que é a nossa máquina térmica, ele é chamado ciclo a vapor, porque a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Ou ele é chamado de ciclo Rankine, é a mesma coisa. Então, se eu falar assim, explique o ciclo Rankine nesta máquina térmica, você tem que explicar isso aqui. A água passando do estado líquido para o estado gasoso. Mas como que ela passa? Não é do nada. Ela precisa ser aquecida. Como que acontece o aquecimento? Por uma reação de combustão. Daí você precisa falar os passos para explicar o tal do ciclo Rankine, tá? Os motores são sempre dispositivos de combustão externa e exemplos de sistemas que trabalham com o ciclo Rankine são usinas elétricas, locomotivas as mais antigas, refrigeradores, porque esse ciclo se desenvolve com este perfil. Então, qualquer ciclo que tiver este perfil, vamos falar que ele trabalha pelo ciclo Rankine, tá bom? Tudo bem aqui? Aqui eu coloquei um fluxograma, que é uma simplificação daquele esquema lá. Combustível alimenta a caldeira tem o fluxo aqui de trabalho, esse fluxo é a água, ela muda aqui de estado nessa flecha vermelha, alimenta a turbina, essa turbina aqui vai acionar o gerador, que vai gerar o trabalho, que é a eletricidade. Uma fase aqui do vapor, que vai estar aqui, ele vai entrar numa câmara de resfriamento aqui, num condensador, vai passar do estado gasoso para o líquido, vai acionar uma bomba que vai alimentar novamente a caldeira. Então isso aqui é uma máquina térmica que trabalha através de um ciclo que a gente fala a vapor ou Rankine, tá? Se precisar fazer um fluxograma desse ciclo, é esse o fluxograma que a gente faz para representar esse ciclo, sabendo explicar aí cada uma dessas etapas.
Na segunda lei, a gente tinha estudado a primeira lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, vai entrar um novo termo, que é essa tal de entropia, que a gente vai trabalhar nesse texto da próxima semana. E nessa segunda lei, nós vamos observar que qualquer processo espontâneo, a entropia de um sistema pode apenas aumentar ou permanecer igual, mas nunca diminuir. A entropia, ela é uma grandeza que mede a desordem de um sistema. Então, o quanto desorganizado está este sistema, nós conseguimos caracterizá-lo através dessa tal de entropia. Então, quanto maior a entropia, maior a desorganização do sistema. Quanto mais calma estiverem as moléculas, a entropia está baixa, porque o sistema está organizado, tá? Processo espontâneo é um processo que acontece naturalmente. Por exemplo, uma cachoeira. Aquela queda de água é uma queda espontânea, ela vai de cima para baixo. Reverter isso não é esquisito? Precisa de algum procedimento que consiga fazer com que a água suba. Uma bomba que não é espontâneo. Se eu der um empurrão aqui nesse estojo, espontaneamente ele deve fazer o quê? Cair, não subir. Então, espontaneamente, essa é a direção. Então, espontâneo é o que é natural. O que não for natural, a gente considera não espontâneo, tá? Nenhuma máquina térmica na qual a fonte de calor seja transformada inteiramente em trabalho pode ser construída. Então, não dá para ter uma máquina que todo o calor virou trabalho. Tem perda. Então, a eficiência da máquina térmica nunca vai ser 100%. Parte do calor deve ser descartada para um sorvedouro que tem uma temperatura mais baixa, aquela parte que vai lá para o condensador. Então, sempre que a gente calcular a eficiência de uma máquina térmica, vai ficar assim, uma boa eficiência, 60%, 70%. Essa perda vai existir, porque essa parte do calor vai embora para outro lugar, tá? Então, não existe máquina térmica com 100% de eficiência. Sim? Ok. Então, vamos pensar aqui comigo exemplos de conversões de energia. Quando a gente fala em conversão de energia, me fale um exemplo que você pensa que uma energia pode ser convertida para outra energia. Quando se fala em conversão de energia. Fala uma energia que é convertida em outra. Energia eólica? Eólica em quê? Em elétrica. Em elétrica. Um outro exemplo. Mecânica para elétrica. Química para térmica. Não pode ser? O que mais? Solar para elétrica. Então, existem conversões energéticas envolvendo diferentes formas de energia, tá? No caso da máquina térmica, quais são as conversões que a gente enxerga aí? De qual para qual forma energética? Por exemplo, naquela máquina térmica, uma energia térmica, não foi o calor que entrou, para sair energia elétrica, que não era geração de eletricidade. Isso é uma forma de energia, tá? De transformação. Vamos pegar esse terceiro exemplo aqui. Suponha que numa máquina térmica, a fonte quente libera 1000 joules de calor e realiza um trabalho de 600 joules. O que aconteceu com os 400 joules de energia que não foram utilizados para a realização de trabalho? Perdeu-se? Foi para onde? Foi para uma fonte mais fria. Qual é a eficiência desta máquina térmica que tem esses índices aqui energéticos? Como eu calculo? 60%. Como vocês calcularam? Só de olhar. Só de olhar, não é? Você vai pegar aí 1 menos Q2. Quem é o Q2? 400. Quem é o Q1? Q1 é 600? 1000. Q1 é 1000. Façam a conta.
O valor que der a gente vai ter que transformar em porcentagem. Então vamos lá. O rendimento dessa máquina térmica vai ser 1 menos a quantidade de calor que foi para a fronte fria é 400 joules. Sobre Q1, a quantidade de calor que entrou foi 1000. Concordam? Então vai lá. 400 dividido por 1000 e diminui de 1. E daí a gente vai multiplicar por 100. Só vou fazer aqui para quem tem dúvidas. 400 dividido por 1000, 0,4. Então vai ficar 1 menos 0,4. Quanto que dá 1 menos 0,4? 0,6. 0,6 para a gente expressar em porcentagem, a gente vai multiplicar isso por 100, que foi os 60% que eles falaram. Então o rendimento dessa máquina será 60%. Sim? Ó, não consigo apagar, não estou com o apagador aqui, por isso que está feio assim. Então, ó, 1 menos 400 sobre 1000, 1 menos 0,4, isso dá 0,6 vezes 100. 60% é o rendimento desta máquina. Sim ou não? Muito simples. Agora vai ficar uma coisa para vocês procurarem aqui que a gente vai discutir na aula que vem. Eu não vou falar agora e vocês vão trazer isso para mim. O refrigerador doméstico é uma máquina térmica. Como que eu vou caracterizar essa geladeira como máquina térmica? Onde se localizam as fontes quente e fria no refrigerador? Vocês vão pensar nisso. A gente vai discutir isso, mas eu queria que vocês procurassem alguma coisa voltada para isso aqui, que a gente vai fazer uma atividade que vai envolver aí máquinas térmicas do tipo geladeira. Então tragam alguma coisa aí que vocês achem em relação a esse assunto.